chamo Lucas Nogueira, sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje irei comentar um pouquinho sobre Strategy. Antes de comentar sobre Strategy, acho necessário explicar um pouco sobre Design Patterns, né? Esse termo surgiu e se popularizou com o lançamento do livro em 1994. Então, temos a imagem aí na direita, né, do livro. E o que é Design Patterns, né? É um conjunto de soluções comuns para problemas frequentes. Então, esse é o conceito de Design Patterns, e um Design Patterns deve ser adaptado para o contexto que será utilizado. Então, temos um exemplo aqui embaixo em relação à semelhança com o algoritmo. O algoritmo sempre possui um conjunto claro de passos que deve ser seguido. E o Design Patterns é mais uma descrição de alto nível de uma solução. Então, pode rolar uma certa confusão aí, principalmente para os iniciantes, né? Mas o algoritmo, ele sempre vai seguir um conjunto de passos claros. Agora, o Design Patterns, ele pode ser adaptado para o seu contexto. Para ficar um pouquinho mais claro, né, vamos para o código. Eu tenho aqui o exemplo de um projeto que não está utilizando, por enquanto, ainda Strategy. E nós temos aqui, o objetivo desse projeto é calcular o imposto de acordo com o orçamento que é dado para ele. Então, nós temos uma classe aqui chamada orçamento, com o seu atributo e o seu get e setter. Também temos um enum do tipo imposto. E nós temos o exemplo aqui, IPI e IPVA. E nós temos aqui a nossa principal classe, que é a nossa calculadora de impostos. Ela possui um método chamado calcular, que possui um parâmetro do tipo orçamento e outro parâmetro do tipo imposto. E, basicamente, aqui embaixo, ela faz uma verificação se esse tipo de imposto é IPI, e se ele for IPI, ele vai pegar o orçamento e 5% desse orçamento. Então, ele vai pegar 5% do orçamento do IPI. E se for IPVA, ele vai pegar 10% do orçamento do IPVA. Então, a ideia desse projeto é essa. E logo de cara já dá para ver alguns problemas, né? Então, toda vez que eu for ter que adicionar um tipo de imposto, eu vou ter que aqui adicionar um novo case e a tendência é essa classe crescer bastante. Mas aqui nós temos o mesmo projeto, porém utilizando Strategy. Nós temos aqui a classe orçamento, da mesma forma, porém aqui nós temos uma interface chamada imposto. E ela possui um contrato, né, um método chamado calcular, que possui um parâmetro do tipo orçamento. Então, toda classe que implementar imposto terá que ter o método calcular aqui. Ao invés de deixar, a nossa regra do IPI dentro da nossa calculadora de impostos, nós encapsulamos essa regra dentro de uma classe, né? Nós criamos uma classe IPI própria para ela e implementamos imposto. E aqui é o método do contrato, né? Que ela deve cumprir. E aqui é a sua regrinha de negócio. A mesma coisa para o IPVA. Só que aqui ele segue os 10% aqui do orçamento. E aqui a nossa calculadora, a gente já consegue perceber uma grande diferença, né? Principalmente no método calcular aqui. Ele continua recebendo um objeto do tipo, uma referência do tipo orçamento. E aqui a grande diferença é a nossa interface imposto. E o que basicamente ocorre aqui é aquela questão que nós iremos utilizar essa interface imposto que estamos implementando em IPI e IPVA para não termos problemas de configuração, né, nessa parte. Então, como ambas as classes implementam imposto, elas poderão ser aceitas aqui. Então, esse é o conceito aí de polimorfismo, né? E aqui no retorno nós deixamos para o próprio método verificar qual que é a classe que está sendo utilizada. Então, aqui ele vai verificar se a classe utilizada, se o tipo de imposto é IPVA ou IPI, nessa linha aqui. Para entendermos um pouquinho melhor, né, vamos destrinchar um pouquinho aqui. O ponto 1. O padrão Strategy sugere que você pegue uma classe que faz algo específico em diversas maneiras diferentes e extraia todos esses algoritmos para classes separadas chamadas estratégias. Então, é basicamente o que está acontecendo aqui, né?
Nós tínhamos regras separadas aqui, elas possuem a mesma lógica, porém possuem implementações diferentes, e nós extraímos essa regra para classes externas. Então, nós pegamos essa regra e criamos a classe IPI e IPVA. Ponto 2. A classe original, chamada contexto, deve ter um campo para armazenar uma referência para uma dessas estratégias. O contexto delega o trabalho para um objeto estratégia, ao invés de executá-lo por conta própria. Então, essa questão aqui, ele não está literalmente executando por conta própria, assim como está nesse método, né? Ele apenas delega essa informação e para poder verificar qual que é o tipo de imposto que está sendo implementado. E o ponto 3, desta forma o contexto se torna independente das estratégias concretas. Então você pode adicionar novos algoritmos ou modificar os existentes sem modificar o código do contexto ou outras estratégias. Então isso quer dizer que quando eu for adicionar aqui um novo tipo de imposto, eu não preciso adicionar aqui, né? Não vai ficar tudo pertencente a imposto, não vai ficar exatamente nessa classe aqui. Nós podemos abstrair isso para as classes específicas. Então, toda vez que eu quiser tratar algo de IPVA, eu vou exatamente na classe que trata dela. E a mesma coisa para a IPI. E os futuros tipos de imposto que serão criados. Temos também aqui um exemplo da vida real, né? Vamos imaginar que João pretende chegar ao aeroporto. E ele possui 3 opções. A de táxi, que é um custo bem alto, ônibus, um custo mediano, e a bicicleta, que não possui custo. Então, basicamente essa a ideia do strategy. Ele possui maneiras diferentes de implementar regras, ele possui maneiras iguais de implementar regras diferentes. E quando utilizar? Quando queremos usar diferentes variantes de um algoritmo dentro de um objeto e ser capaz de trocar de um algoritmo para outro durante a execução. Quando temos muitas classes parecidas que somente diferem na forma que elas executam algum comportamento. Quando utiliza o padrão para isolar a lógica do negócio de uma classe dos detalhes de implementação de algoritmos que podem não ser tão importantes no contexto da lógica. Ou você utiliza quando sua classe tem um operador condicional muito grande que troca entre diferentes variantes do mesmo algoritmo. Pontos positivos, né, de utilizar o strategy. O primeiro ponto é você pode trocar algoritmos usados dentro de um objeto durante a execução. O segundo ponto, você pode isolar os detalhes de implementação de um algoritmo do código que usa. E o terceiro ponto é o princípio de aberto e fechado. Você pode introduzir novas estratégias sem mudar o contexto. Os pontos negativos. Se você só tem um par de algoritmos e eles raramente mudam, não há motivo real para deixar o programa mais complicado com novas classes e interfaces que vêm junto com o padrão. E o segundo ponto é os clientes devem estar cientes das diferenças entre as estratégias para serem capazes de selecionar a adequada. Esse ponto parece ser meio óbvio, mas quando temos um sistema grande e temos diversos fluxos, é meio complicado ter toda essa informação, né? Saber aonde clicar, né? Em qual informação selecionar. Então, tem que ter um cuidado quando temos diversos fluxos no sistema, né? Para evitar possíveis erros. Temos aqui as referências que foram utilizadas para a apresentação. O Refactoring Guru, que é um site que trata sobre design patterns, o podcast de design patterns da Alura e o curso de design patterns da Alura também. Lembrando que o strategy é apenas uma parte aí do design patterns, é apenas uma pequena parte dele. Existem diversos outros design patterns que se encaixam de acordo com a solução que você precisa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.